Muito bem, então estamos começando aí o nosso terceiro encontro do nosso grupo de partilhas do Despertar e hoje nós vamos explorar aí essa questão dos quatro aprendizados centrais nesse processo do despertar, a saber, então, observação, desidentificação, presença e silêncio. Então, para mim são os quatro pontos centrais, assim, que, independente do estágio que a gente esteja no nosso processo, independente da crise que a gente esteja enfrentando, né, no processo, nós vamos precisar aprender esses quatro pontos. Aprender a observar sem julgar. A gente vai precisar aprender a se desidentificar daquilo que a gente observa, dos eventos que vêm e vão, né, que dançam na frente dessa consciência, né, que nós somos. A gente vai precisar aprender a ampliar essa nossa capacidade de presenciamento. É um termo meio esquisito, mas está relacionado a essa questão da presença, né? A gente estar presente para o que quer que esteja acontecendo, né? Ou seja, não estar perdido na dimensão do tempo, nem passado nem futuro, mas no agora, né? Ancorando a nossa atenção no agora. Boa noite, Eliane. Tudo bom? E silêncio. Silêncio, como dizem alguns mestres, o silêncio é o último ensinamento. É aquele lugar onde a gente começa a encontrar essa quietude interna, onde a mente se estabiliza, né? E a gente encontra esse lugar de paz, né? Essa serenidade interior, assim, né? Então, sem esses quatro pontos, é difícil. É difícil a gente passar por essa jornada do despertar, essa desconstrução, né? Essa imensa desconstrução que a gente vivencia, sem aprender e ir ampliando a nossa capacidade desses quatro elementos, né? Observação, desidentificação, presença e silêncio. Então vamos explorar hoje aqui um pouquinho, né, dos padrões de cada um desses grandes aprendizados que a gente vai precisar dar conta. Boa noite, Cris, seja bem-vinda. Então, mas antes da gente começar a explorar aí o tema, eu queria começar o nosso encontro aqui com uma breve prática. Uma prática simples, apenas para trazer a nossa atenção aqui, para baixar um pouco o ruído, né, mental, baixar um pouco o fluxo de pensamentos, né? Geralmente a gente vem de um dia corrido aí, de muitas coisas e tal, a mente ainda chega aqui meio acelerada, né? Então vamos dar uma decantada aí nessa aceleração da mente. Então vai ser uma prática breve, bem simples. Então, primeiro passo aí, acomoda teu corpo, encontra uma posição que te seja confortável, que tu consiga estabilizar o corpo, deixar ele relaxado. Então, estabilizou o corpo. Se quiser fechar os olhos, se quiser deixar aberto também, não tem problema. Então, respira fundo, umas duas, três vezes, uma respiração profunda. E ao expirar, relaxa. Então, inspira fundo. E ao expirar, inspira, expira e relaxa.
Oxigena teu corpo, teu cérebro. E já vai percebendo que algumas poucas simples respirações profundas e conscientes já te trazem um leve relaxamento. Então, agora, corpo estável, corpo relaxado. Segue respirando de forma natural e sem esforço. E repousa a tua atenção um pouquinho no simples ato de estar respirando. Apenas toma consciência que a respiração está acontecendo, não há nada a fazer, apenas a observar. Vai deixando de lado todas as ideias, todos os conceitos, todas as expectativas. Vai te esvaziando, só por esse minuto. Te esvazia completamente do mundo. Nesse momento, não há nada a decidir, nada a fazer, nada a pensar sobre, nenhuma responsabilidade. Apenas descansa. E agora observa como que esse estado de descanso, de relaxamento, observa que esse é o teu estado natural de ser, um estado natural, sem esforço. Não há nada a conquistar, nada a mudar. Apenas um repouso nessa dimensão do ser, vazio e consciente. Toma uma respiração profunda. Hum. Devagarinho, vai abrindo os olhos, tomando consciência do ambiente onde tu te encontra. Mais centrada, relaxada. Simples.
Muito bem. Boa noite, Thaís, Maria. Uhum. Bem-vindas, queridas amigas. Estamos aí reunidos novamente, buscadores de si mesmos, buscadores da verdade, buscadores de Deus em última instância. Então, vamos aí, queria partilhar com vocês um pouquinho desses 4 aprendizados centrais dessa jornada. Então, eu vou compartilhar aqui minha tela e vamos ver aqui. Isso aí, estão vendo aí já? Beleza, muito bem. Então, gente, hoje falaremos aí dos 4 aprendizados centrais do despertar. Quais são eles? Observação, desidentificação, presença, que eu tenho que sair um pouquinho da frente. Presença e silêncio. Então, observação de uma. Depois eu vou entrar em cada um deles e explorar alguns padrões de cada um deles. Mas, de um modo geral, observação. Eu digo assim, esse é um dos sinônimos mais práticos para mim, quando as pessoas não entendem o que é consciência. Geralmente eu explico nos termos de observação impessoal. O que é consciência? É a tua capacidade de observar. Existe em ti, em todos nós, existe uma capacidade natural de observar a vida, de observar as experiências que a gente está tendo. Tem uma observação constante acontecendo na nossa experiência. Essa observação que está sempre aí, sempre teve aí desde a tua infância. É uma observação que está aí, ela conhece todos os teus segredos, porque os teus segredos acontecem em termos do processo de pensar. Algo que tu pensou, não contou para ninguém, ou que tu falou, não contou para ninguém, está no reino da mente os teus segredos. Mas a observação dos teus pensamentos é uma constante. Os pensamentos vêm e vão, certo? Mas a observação dos teus pensamentos é uma constante. A observação das tuas emoções é uma constante. Emoções vêm e vão, mas a observação das emoções está sempre aí. Então, é o que o humano lá de Nazaré traduziu como vigiai. Vigiai é a observação. Essa observação, sinônimo de consciência, observação impessoal, é uma observação que não julga, ela apenas vê. Depois que é visto, seja lá o que seja, um pensamento qualquer, um pensamento positivo ou negativo, tanto faz, a observação vê aquele pensamento e depois entra a mente que qualifica o pensamento e diz, ele é bom, é ruim, eu gosto, não gosto, é positivo, negativo, me ajuda, me atrapalha. Mas antes de haver a qualificação, o julgamento daquele pensamento, existe uma observação impessoal, uma observação que não julga. Ela apenas observa. Então, é muito útil para nós, dentro desse processo de despertar, aprender a intensificar essa nossa capacidade de observar sem julgar as coisas, sem julgar a nós mesmos, sem julgar os outros, sem julgar a vida, sem julgar as circunstâncias, sem julgar os contextos, né? Apenas observar. Seguido a isso, exige esse aprendizado da desidentificação, que é essa nossa capacidade de se dar um passo atrás, né? E não se identificar com aquilo que a gente
observou. Então, é aqui que na identificação que geralmente mora a maioria dos problemas que a gente enfrenta. É a identificação com aquilo que é observado, com as impermanências. Então, a desidentificação é essa capacidade nossa de começar a se ver separado daquilo que é observado. Ou seja, eu digo assim, quem tu é? Aquilo que observa ou aquilo que é observado? Diz, Otávio, eu percebi que tinha um padrão em mim de raiva, sempre quando alguém falava tal coisa, eu ficava com raiva, né? Tem um padrão acontecendo aqui em mim. Percebi que existia esse padrão em mim. Então, a desidentificação é assim, peraí, eu não sou esse padrão, porque esse padrão é observável. Quem sou eu? Aquilo que observa o padrão ou a identidade que carrega o padrão? Porque tanto o padrão de ter o gatilho emocional da raiva quando falam tal coisa, quanto a identidade que sofre o padrão. É a minha identidade de mãe, Otávio. É quando meu filho fala tal coisa, eu fico puta da vida. É a minha identidade de mãe que sofre nesse momento, né? Então, é eu, como mãe, que reajo emocionalmente àquela experiência. Então, tanto o padrão quanto a identidade são passíveis de observação. Quem tu é? Aquilo que observa ou aquilo que é observado? Nós sempre somos aquilo que observa. E é mais sutil, porque aquilo que observa estava aí na tua experiência antes do padrão surgir, está na tua experiência enquanto o padrão está acontecendo e permanece na tua experiência depois que aquele padrão vai embora. Então, aquilo que tu é, que é essa constante observação, consciência, né, permanece intocada pela experiência. Consciência não é afetada por nada que a gente experimenta, seja um pensamento, seja uma emoção, seja um comportamento qualquer. Então, a desidentificação é esse discernimento. Espera aí, eu não sou aquilo que eu sou capaz de observar. Eu sou sempre o ponto de observação, que é livre da experiência. Presença, aqui e agora, né? Aqui e agora. Ali na imagem tem o guerreiro ali comendo um alimento, né? Totalmente presente para aquilo, totalmente ancorado no aqui e no agora, na experiência que está sendo vivida, né? Aqui é ancorar, ancorar a dimensão consciência nessa terceira dimensão. É trazer o céu à terra, digamos assim. É trazer a quinta dimensão para dentro da terceira. É a presença. Quanto que eu consigo estar presente e não estar perdido na dimensão do tempo? E silêncio. Tem uma frase do Eckhart Tolle que eu gosto bastante que diz assim: para tu entender o silêncio, tu precisa ser o silêncio. Para tu entender o silêncio, tu precisa ser o silêncio. Porque o silêncio não é algo intelectual, certo? O silêncio está além da mente. O silêncio, ele não cabe dentro de um conceito. A gente pode refletir, filosofar sobre o silêncio. Mas para que eu entenda o silêncio, eu tenho que me tornar o silêncio. Eu tenho que sair da dimensão da mente. Tem que encontrar essa quietude interna. Muito bem. Gente, qualquer dúvida, qualquer pergunta aí que surgir, pode tirar do mute aí e soltar o verbo, tá?
Muito bem, então vamos entrar aqui na observação. Observação. Aprender a testemunhar seus pensamentos, emoções e comportamentos sem se deixar levar por eles. Então, eu vou apresentando aqui os elementos de cada um dos aprendizados e vocês vão aí já meio que identificando uh, aonde que, aonde que qual desses aprendizados que tu mais precisa trabalhar nesse momento. Já vai, já vai tendo uma ideia de qual desses 4 aprendizados que vai ser mais útil para ti nesse momento da tua jornada, tu dá um pouco de atenção a isso, tá? Então, os sintomas que indicam, 3 sintomas aí que indicam a necessidade de tu trabalhar esse aprendizado aí da observação. Então, se tu tá com muita sobrecarga mental, né? Então, te sente aí frequentemente oprimido por uma enxurrada de pensamentos, análises excessivas ou dificuldade em desligar a mente. Quem não, levanta a mão. Quem não está sobrecarregado mentalmente, já tira a primeira pedra. Sociedade moderna, né? Esse é um ponto crítico aí, né? No mundo moderno. Um outro sintoma, reatividade emocional excessiva, né? Então, responder a situações ou comentários de maneira desproporcional, com raiva, frustração ou tristeza intensas, frequentemente sentindo remorso posteriormente. Então, esse bateu, levou, né? Quando fica assim, muito sensível esse lugar, né? Então, se tu está tendo muitas situações dessa reatividade emocional muito excessiva, tu precisa, então, trazer esse ponto da observação, ampliar essa tua capacidade de observação para aumentar o espaço entre o estímulo, o gatilho que tu recebe e a tua resposta. Então, essa reatividade é como se esse espaço entre o gatilho e a tua resposta ele tá quase zero. Então, aumentar a tua capacidade de observação, tu aumenta esse espaço e aí tu tem mais chances, mais possibilidades de ter uma resposta mais produtiva, digamos assim. Confusão e indecisão, outro sintoma que indica a necessidade de ampliar a tua observação. Confusão e indecisão, então encontrar-se frequentemente indeciso, incapaz de discernir o melhor curso de ação ou se sentir perdido em relação às próprias motivações e desejos. Então a vida está meio bagunçada, as coisas estão meio confusas, né? A nossa caminhada, assim, geralmente, eventualmente a gente encontra esses momentos, né? De o que eu faço agora da minha vida, né? Para onde que eu vou? Então ampliar a tua capacidade de observação vai trazer clareza, né? Clareza daquilo que se alinha com a tua essência e daquilo que desalinha da tua essência. Aprendizados secundários. Então, 2 aprendizados secundários da observação. Primeiro, aceitação. Então, aprender a aceitar os pensamentos e emoções como eles são, sem julgamento ou resistência. Aprender a acolher as experiências internas com equanimidade. Então, a gente tem, né, esses altos e baixos, né? Mas quanto mais a gente manter esse lugar de neutralidade, sem muita euforia e sem muita depressão, né? O caminho do meio, como diz o Buda, né? Mais fácil e mais fluido se tornam as coisas para a gente. E desenvolver uma postura de compaixão e compreensão em relação a si mesmo. Então, é muito importante que a gente cultive esse acolhimento amoroso das experiências que a gente tem, das emoções que a gente tem, dos pensamentos que a gente tem, né? Acolher de uma forma gentil aquilo que ocorre com a gente, porque muitas vezes a gente se critica demais, a gente se julga demais, a gente se desqualifica demais, a gente, enfim, né? A gente busca esse lugar de melhoria, de perfeição, e às vezes esse caminho faz com que a gente se torne muito, digamos, inimigo de si mesmo.
né? A gente está sempre se cobrando. Então, a observação, quando tu amplia essa capacidade de observação, tu aumenta também a tua aceitação, a aceitação das coisas como elas são, né? Sem querer que as coisas sejam do jeito que a gente quer que sejam. Então, é esse lugar e aí a gente entra no outro ponto, que é o discernimento. Então, esse discernimento de distinguir entre as coisas que nos servem e que não nos servem, né? Então, desenvolver a capacidade de distinguir entre os pensamentos que são produtivos e que são prejudiciais. Se eu consigo aceitar que aquilo está acontecendo, eu amplio a minha capacidade de discernimento. Se eu entro no modo resistência, ou seja, eu não quero que isso esteja acontecendo, eu não quero sentir o que eu estou sentindo nesse momento. Então eu vou lutar contra isso. E essa luta já gera sofrimento. Então, primeiro, essa aceitação. Primeiro, eu aceito que aquilo esteja acontecendo. E depois eu vou ter esse discernimento. Tá, ok, mas esse sentimento é útil, né, nesse momento dessa experiência que eu estou vivendo aqui agora? Ele me ajuda em alguma coisa? Não, não ajuda. Então, eu posso deixar ele passar por mim. Mas primeiro eu tenho que acolher ele. Né? Primeiro a aceitação. Depois eu deixo passar. Então, reconhecer padrões mentais e emocionais que surgem e compreender suas origens e impactos. Aí, depois da aceitação, eu vou fazer esse discernimento de entender, tá? Mas qual é a cadeia de causa e efeito disso? Ah, sim, eu estou me sentindo ansioso, claro, porque aconteceu tal coisa ali antes e agora eu estou projetando o futuro de um jeito negativo, estou imaginando o meu futuro de um jeito negativo. Então, evidentemente, eu vou sentir ansiedade. E aprender a observar pensamentos e emoções sem se envolver ou reagir automaticamente. Né? Muito bem. Então, aqui estão os dois aprendizados secundários, aceitação e discernimento no aprendizado da observação. Passamos agora para a desidentificação. Então, aprender a se libertar do ego, dos velhos padrões, crenças e condicionamentos, abrindo espaço para ancorar sua verdadeira essência. Então, aqui na imagem a gente vê as máscaras, né? As máscaras sociais que são necessárias para a gente operar no mundo, né? Então, a gente precisa dessas identidades para poder andar no mundo e operar no mundo de uma maneira saudável. Mas a desidentificação nos traz esse reconhecimento de que nós não somos nenhuma dessas máscaras. Aquilo que nós somos é livre de todas essas máscaras. Então, eu digo que o ego é o conjunto das nossas identidades. Esse conjunto. E essas identidades têm história. E dentro dessas histórias tem padrões, condicionamentos, né? Crenças que a gente comprou como verdade. Então, na desidentificação, a gente vai abrindo esse espaço, né? Abrindo esse espaço entre aquilo que é observado, né? Aquilo que está sempre em transformação, aquilo que é impermanente, os condicionamentos, as identidades, o ego, os padrões, tudo isso é impermanente, está em constante mutação e transformação. Mas nós não somos isso. Nós somos algo permanente, estável. Se existe uma verdade, ela tem que estar aqui e agora. E tem que ser uma constante, certo? Uma verdade não pode ser intermitente. Ela tem que ser uma constante. Então, a consciência é a única constante de todas as nossas experiências. É o denominador comum de todas as nossas experiências. É aquilo que observa as experiências. Eu diria que é a própria observação. Então, na desidentificação, vamos ver aí os sintomas que indicam a necessidade desse aprendizado aí. Então, quando a gente está muito identificado, né, com papéis ou com imagens, né, então, lutar para manter uma imagem ou papel social como ser o sempre confiável, o perfeccionista ou o bom pai, boa mãe, né, mesmo quando isso causa estresse ou descontentamento. Então, se tu tiver aí muito
preso, né, nesses papéis que a vida demanda da gente, né? Então, isso indica aí a necessidade de trabalhar a desidentificação. Outro sintoma, sofrimento por perdas ou mudanças. Então, experienciar um sofrimento desproporcional devido à perda ou mudança, como uma mudança de emprego, término de relacionamento ou outras transições que ameaçam a nossa autoimagem. Então, isso é muito interessante de perceber que as nossas identidades estão sempre vinculadas às relações que a gente tem com tudo, coisas, objetos, pessoas, né? Então, onde tem relação, tem uma identidade nossa. Então, o ego é esse conjunto de identidades, ou seja, onde existe relação com algum outro objeto, pessoa, coisa, circunstância, contexto, ideias, né? Sistema de crenças, né? Tem uma relação, eu em relação àquilo. Então, aqui tem uma parte nossa. Eu digo assim, eu tenho uma relação com essa garrafa aqui. Então, essa garrafa faz parte da história do Otávio. O dia que eu perder essa garrafa, uma parte do Otávio se vai com ela. Então, algo no Otávio morre junto com a garrafa, porque não tem mais continuidade de história com ela. Assim é com tudo na nossa vida. Com os amigos que a gente tinha e agora eles saíram da nossa vida, a gente não fala mais, não se encontra mais. A casa que a gente deixou, que a gente não mora mais naquela casa, mora em outra agora, né? Os relacionamentos que a gente teve agora, né, não tem mais. Com tudo é assim. Então, quando alguma coisa, alguma relação com algo morre em nossa vida, a gente perde uma parte nossa. Essa é a dor. Essa é a dor. É algo em nós morre. Muito bem. Terceiro sintoma, apego a posses. Então, ter dificuldade em deixar ir objetos, crenças ou relações, né? O meu, né? Aquilo que é meu, que eu chamo de meu, né? Mesmo quando eles já não servem ao bem-estar ou crescimento pessoal. Então, se tu sente que isso é forte ainda em ti, necessidade de trabalhar a desidentificação. Muito bem. Aprendizados secundários da desidentificação. Impermanência. Esse é um ponto central também em toda a jornada, né, do despertar. Contemplação, né, e a vivência dessa verdade da impermanência de tudo, exceto tudo é impermanente, exceto aquilo que somos, consciência. Então, compreender a natureza transitória de todas as coisas, incluindo pensamentos, emoções e experiências. Então, por que que isso é importante, né? Então, na desidentificação, é aquilo, vem um pensamento, ou vem um sentimento, sei lá, tristeza, tá? Vem um sentimento, tristeza. Fiquei triste porque eu vi a notícia de alguma coisa que me tocou, né? Aquilo ficou triste. Eu fiquei triste. Essa tristeza, ela pode durar 1 minuto, 10 minutos, 1 hora, uma semana, um mês. Depende da quantidade de apego eu tenho a essa história e a esse sentimento vinculado a essa história, né? Então, mas quando eu contemplo que essa tristeza ela é transitória, ela é impermanente, ou seja, eu me desidentifico dessa identidade minha que está sofrendo a tristeza. Então, o que acontece é aquilo passa mais rápido, inevitavelmente. Se eu compreendo que aquele estado emocional é impermanente, ele passa por mim mais rápido, mais fácil, né? A não ser que tu escolha conscientemente, não, quero sustentar isso porque tem um propósito. Aí tu tá direcionando, né, aquela emoção para algo produtivo. Assim com a raiva, assim com todos os sentimentos que aparentemente são desconfortáveis, eles podem ser direcionados para algo produtivo. Então, outro ponto, aprender a soltar estados emocionais e mentais momentâneos. É a mesma questão, né? Soltar, né? Serve para esse momento, esse estado emocional? Serve, ok, então segura ele. Não serve, ok, então solta ele.
né? Mas primeiro tu precisa ter consciência de que aquele estado está ali. Cultivar a habilidade de viver com menos resistência às mudanças inevitáveis da vida. Então, dentro dessa ideia da impermanência, né? Quanto mais eu contemplo a impermanência de tudo, eu percebo que tudo está sempre em transformação, eu tendo a fluir com as coisas, né? Então, gerar menos resistência. Ou seja, eu não quero estar experimentando essa tristeza, né? Esse não quero é o problema. E um outro aprendizado da desidentificação é o desapego. Também um ponto central e muitas vezes não bem compreendido, né, no processo do despertar, essa questão do desapego. Então, dentro da ideia da desidentificação, aprender a se desapegar de rótulos e papéis que o ego usa para definir a si mesmo. Soltar a necessidade de ser visto de uma certa maneira e da dependência de validações externas. E desenvolver a capacidade de ver além das identidades impostas e conectar-se com a essência verdadeira. É esse soltar, né? Esse soltar. O desapego, ele é um elemento curioso, assim, né? Dentro desse processo. Porque muitas vezes dá a sensação de que a gente está sendo indiferente à situação, que a gente está insensível para com as coisas, né? Mas eu diria, esse tempo até eu falei, eu estava falando com alguém sobre isso, e eu dei um exemplo simples, assim, né? Era algo como do tipo, olha, eu vou fazer tal coisa, eu vou fazer tal coisa. É. Se tiver resultado positivo, ótimo, é o que eu quero. Mas se não tiver um resultado positivo, tá tudo bem também, teve um aprendizado. Essa postura é uma postura desapegada. Eu não estou apegado ao resultado, eu estou em processo. Eu estou contemplando o processo, eu estou indo para o processo. Se tiver um resultado bom, beleza. Se não tiver um resultado bom, beleza também, eu aprendi alguma coisa. Então, quando fala assim, no final das contas, Deus é bom, é esse lugar que não tem algo ruim, a gente está sempre evoluindo. É sempre um processo de aprendizado contínuo, evoluindo. Então, porque se eu estou apegado ao resultado positivo, quando vem o resultado negativo, eu sofro, porque eu tinha uma expectativa e essa expectativa foi frustrada. Então, eu experimento sofrimento. Então, eu posso ter uma postura de desapego que diz assim: tá tudo certo, tá tudo sempre certo. Não importa o resultado, não importa a circunstância que acontecer na minha vida. Claro que a gente vai preferir as coisas positivas ao invés das negativas, evidente. Mas se vierem as negativas, a gente não entra em sofrimento, porque havia uma postura desapegada. Então, o desapego evita uma cacetada de sofrimentos e frustrações na vida, né? Muito bem. Presença. Aprender a estar presente para o momento, no aqui e agora, em todos os contextos da vida, integrando e transcendendo o ego. Então, a desidentificação, olha que interessante essa transição aqui. Na desidentificação é tipo assim, eu não sou nada daquilo que eu observo. Na presença, eu começo a integrar isso que é observado. Então, a presença é uma integração. Então, no primeiro momento, eu preciso me desidentificar. Eu não sou nada disso. Eu sou a observação de tudo isso. Na presença, eu começo, espera aí, eu não sou o ego, mas o ego é eu.
Consciência, não sou o ego, mas o ego também é consciência, é uma consciência limitada, condensada. Mas o ego é feito de consciência também, entende? Então, quando tu integra a consciência com o ego, ou seja, quem está aqui tem um corpo aqui, tem uma mente acontecendo aqui, tem uma personalidade se comunicando aqui. O ego, Otávio, está aqui. A presença é a integração do ego com a consciência, no aqui e agora. Então, aí eu habilito-me a operar no mundo trazendo a consciência para cá. Entende? Então, eu integro e transcendo o ego na presença. Faz sentido? Muito bem, show. Então, sintomas que indicam a necessidade de aprimorar aí a presença. Ansiedade sobre o futuro ou arrependimento do passado. A dimensão do tempo, né? Então, passar grande parte do tempo preocupado com o que está por vir ou lamentando o que já passou, resultando em estresse e ansiedade. Então, essa prisão do tempo, né? Ou seja, o ego mora no tempo, a consciência mora no aqui e agora, certo? Então, quando eu estou preso em passado e futuro, eu estou na dimensão da minha história pessoal, eu estou na dimensão do Otávio. Esse é o pessoal que chama Otávio aqui, né? Esse corpo-mente que chama Otávio. Então, o Otávio mora no tempo, mas quando a minha atenção se funde com o momento presente, e tu pode experimentar isso agora, quando a tua atenção se funde nessa instantaneidade da vida aqui, tu encontra uma transcendência do ego. Transcende o ego aqui. E aí tu tá totalmente presente, tá? Nesse lugar de presença, uma presença consciente. Não tá nem ressentindo nada, preso em passado e não tá nem preocupado com o futuro. É esse presenciamento, né? Outro sintoma, desconexão do momento atual, né? Então, frequentemente se pegar no piloto automático, realizando atividades diárias sem realmente estar consciente delas ou apreciando-as. Isso também no dia a dia é bem comum, né? Eu digo, a Matrix nos engole, né? A Matrix nos engole. A gente piscou o olho, né? A gente está preso na dimensão dessa angústia, uma angústia existencial, uma sensação de que parece que eu não cheguei ainda onde eu deveria chegar na vida. Parece que está sempre essa angústia de o que que falta, o que está faltando na minha vida, né? Parece que está faltando sempre alguma coisa. É porque a gente está desconectado do momento atual. A gente está no piloto automático, ou seja, preso na dimensão dos condicionamentos. Esquecido da nossa natureza divina, esquecido da nossa natureza consciência. Então, é aquela história de todo mundo já teve essa experiência. Né? Você está lendo um livro e daqui a pouco tu, putz, eu não estava lendo. Eu estava lendo, mas eu não prestei atenção, né? Ou seja, eu estava perdido nos meus próprios pensamentos. Meu olho estava lendo, mas eu não entendi nada do que eu li, né? Aí tem que voltar ali uma ou duas páginas para ler de novo, né? Então, e esse é o piloto automático da mente, né? Se tu observar, a nossa mente está sempre tagarelando mil coisas, né? É um processo de pensar quase que contínuo, constante. Então, presença é rompimento com essa linearidade do fluxo incessante do pensar, né? Então, eu trago presença, né? E uma das âncoras maravilhosas para isso é a respiração consciente. Apenas toma consciência de que tu está respirando. 3 respirações conscientes. Já rompe com essa linearidade, né? E te traz a tua atenção para o momento.
E um terceiro sintoma, sensação de vazio ou insatisfação crônica. Então, sentir uma falta de satisfação com a vida que parece não diminuir com conquistas e novidades. Essa sensação de tá faltando alguma coisa, tá faltando uma coisa, não estou feliz ainda, não estou satisfeito ainda, não estou realizado ainda, eu ainda não despertei, falta muito para mim ainda. E essa angústia da busca, né? Então, se tu está experimentando esse desconforto aí a respeito da tua própria vida, né? Remédio, presença. Aprendizados secundários da presença. Plenitude. Perceber que o agora é completo e suficiente, sem necessidade de buscar algo além dele. Ah, isso aqui para o buscador não é mole. O agora é completo e suficiente. O momento presente é o suficiente para tu te sentir em paz, feliz, livre. Mas isso não adianta alguém dizer. Tu precisa experimentar e verificar pela tua própria experiência que o agora é completo e suficiente em si mesmo. Para tu encontrar aquilo que tu realmente está buscando na tua vida. O buscador duvida disso. Mas, em última instância, tu, como consciência, sabe. Aprender a viver com maior satisfação e contentamento, independente das circunstâncias externas. Então, sabe aquelas imagens do Buda? Bota no Google lá, bota Buda e olha as imagens do Buda. Olha o sorriso do Buda. Sabe o sorriso do Buda? Não é uma euforia, não é uma alegria, é um contentamento. É uma alegria serena. É uma realização. É uma sensação de autorrealização. Então, essa presença, quando tu está presente, tu nota que existe um contentamento natural de estar fora da dimensão do tempo. É por isso que tantas pessoas buscam atividades que transcendem a mente. Então, atividades artísticas, de expressão artística, pintura, dança, canto, artesanato, esportes radicais, né? É, tem um monte de atividades humanas que quando tu vai analisar o que é que a pessoa está querendo encontrar, tu vai entender que é uma transcendência do ego. A pessoa ela experimenta a transcendência do ego, só que ela atribui a satisfação que ela sente à atividade que ela faz. Ou seja, é o escalar a montanha que me traz a satisfação. Quando tu vai olhar com calma, o escalar a montanha faz com que a dimensão do tempo suma na tua experiência. Tu precisa de tanta presença para aquela atividade que as tuas preocupações mundanas cessam. E é estar nesse estado de presença total para o momento é que traz a satisfação. Isso tu não precisa fazer um esporte radical, tu não precisa fazer nenhuma dessas atividades. Tu pode fazer isso agora, sentado no sofá da tua casa. Mas as atividades ajudam, claro, ajudam. Fazer uma técnica de meditação ajuda, claro, ajuda. Dançar ajuda, cantar ajuda, qualquer coisa, qualquer hobby que tu faça vai ajudar. Então, olha nos teus hobbies e tu vai perceber essa mecânica por trás dele. Existe um estado ali que tu encontra, que seja por alguns segundos, tu encontra uma transcendência das preocupações habituais do ego.
E aprender a dissolver a ansiedade e o estresse relacionados ao tempo. É isso, é onde mora o ego, é o tempo, passado e futuro, né? Então, eu digo assim, mente presa no passado, depressão. Mente presa no futuro, ansiedade. Depressão e ansiedade são os dois grandes males do século. E as inúmeras doenças e disfunções mentais que giram em torno de depressão e ansiedade. São os dois pontos chaves das doenças mentais. Significa mente presa no passado demais e mente presa no futuro demais. Ou seja, excesso de mente, excesso de ego. Esse é o mal da humanidade. De uma forma bem simplista, claro. Muito bem. E o outro aprendizado secundário aí da presença é fluidez. Então, aprender a aceitar e confiar no fluxo natural da vida. Aceitar e confiar no fluxo natural da vida. Aconteceu alguma coisa que a gente não queria que tivesse acontecendo. Qual a minha capacidade de fluir com isso? De aceitar e confiar? A gente tende a ir para o modo resistência. Ah, eu não queria que está acontecendo, então, que droga. Essa resistência já é sofrimento em si. Desenvolver maior flexibilidade e adaptação às mudanças e desafios. É o bambu, né? Que a gente fala assim, o bambu, ele é flexível com o vento, né? O carvalho é duro e quebra com o vento. O bambu, ele flui, né? Ele se adapta. Então, essa flexibilidade. Então, quanto mais presente eu estou ancorado nesse lugar de presença, é, eu torno o ego mais flexível. Eu não deixo de ter a minha personalidade aqui para interagir e tomar minhas decisões. Mas o ego é banhado dessa fluidez, é banhado dessa presença e ele se torna mais flexível. E reduzir a frustração e a resistência ao que não pode ser controlado. Então, a resistência vai justamente gerar o controle, certo? Então, quando eu resisto ao que é, ao que a vida está me apresentando, eu logo vou querer controlar para que as coisas aconteçam do jeito que eu quero. Aí eu controlo circunstâncias, contextos e, pior de tudo, pessoas, né? Eu tento controlar as pessoas para que elas façam aquilo que eu espero que elas façam. Dá uma treta danada. Muito bem. E o nosso último aprendizado central do despertar, silêncio. Então, aprender a mergulhar nas profundezas silenciosas do ser, trazendo clareza para a mente e calma para a alma. Então, se tu funde a tua atenção com o momento presente, o que precisa ser dito? Sintomas que indicam a necessidade desse ensinamento. Fadiga mental e sensorial, né? Sentir-se esgotado pelo constante bombardeio de estímulos visuais, sonoros e informativos, necessitando de pausas para recarregar. É o celular nas redes sociais, né? Hoje em dia, basicamente. Então, é muita informação. Se tu observar, se tu botar a mão na tua cabeça no final de um dia cansativo, estressante, tu vai ver que a tua cabeça está quente. É como um computador, precisa de um cooler para resfriar o HD, o processador. Então, é basicamente a mesma coisa. E o silêncio é esse lugar, é esse cooler, esse resfriador da nossa mente. Então, é muita informação, é tanta coisa acontecendo, mil coisas acontecendo, meu Deus, quanta coisa está acontecendo no mundo e a gente tem acesso a esse mundo de informações, né, na palma da mão. E todo mundo já teve essa experiência de estar ali zapeando o Instagram, zapeando alguma YouTube, e quando vê, caramba, passou
uma hora e parecia que foi 5 minutos. E a gente, pô, fiquei perdido aqui, meu Deus, quanta coisa. E aí que a gente precisa de um tempo para soltar, 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 soltar tudo isso, para que eu volte para minhas atividades, né, com clareza. Se tu está então em busca de profundidade e significado, silêncio é o caminho. Então, ter um desejo crescente de encontrar um significado mais profundo na vida, além do material ou superficial, que as distrações cotidianas não conseguem satisfazer. Então, essa busca, né, de profundidade, essa busca por encontrar um significado que é típico, né, nossa como buscadores, né, nós estamos em busca desse significado mais profundo, né, para a nossa vida, né, propósito, né, tudo isso. Então, o silêncio é um caminho. Não que seja fácil, né, mas a gente vai precisar aprender a silenciar, inevitavelmente. E necessidade de paz interior. Vocês já viram aquele meme que é um cara sentadinho assim, em postura de meditação, e daí diz assim: vem a paz interior, eu não tenho o dia todo. Tipo isso, assim, né? Vem logo, paz interior, nos próximos 5 minutos, senão já era. Eu experimentava uma intensa necessidade de tranquilidade e quietude, especialmente em ambientes ou períodos de intensa atividade ou caos, né? Então, às vezes a gente está muito agitado, né? Às vezes tem dias agitados, tem situações, tem dias a gente te acorda, a gente está com muita energia, às vezes está com pouca, né? Às vezes acontecem coisas que nos deixam muito agitado, né? E aí quando a gente está nesse processo do despertar, cada vez mais, quando a gente vai amadurecendo, cada vez mais a gente começa a sentir desconforto quando a gente passa muito tempo nesse lugar de agitação. A gente começa, não, peraí, essa agitação não está me fazendo bem. Cadê minha paz, né? Então, essa necessidade de paz vai crescendo, 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 né? Cada vez mais quando a gente amadurece nesse processo. E essa paz, o caminho é silêncio, né? Não necessariamente a ausência de barulhos externos, né? Não é a ausência de barulhos externos, é uma quietude interna, é encontrar esses gaps, né? Esses espaços onde a mente está silenciosa. Algumas pessoas vão dizer, Otávio, mas a minha mente não para nunca. Sim, ela para. Ela para. Tem momentos que ela para. Por exemplo, agora. Ela pode ter durado 2 segundos, mas quando tu estava esperando eu dizer alguma coisa, tua mente estava em pausa, certo? Então a gente tem esses gaps, né? O que a gente vai fazendo, a gente vai conscientemente aumentando esses espaços de quietude interna, porque a gente começa a perceber que o fluxo do pensamento ele é útil até certo ponto, mas tem muito fluxo mental que acontece na gente que não serve para absolutamente nada, que é só engronha e minhoca na cabeça, que não ajuda em nada, que não serve para absolutamente nada. Então, quanto mais a gente observa a nossa mente, mais a gente vê que a nossa mente tem uma grande improdutividade de pensamentos, pensamentos improdutivos, inúteis. E aí a gente começa, então, quando a gente vai sacando esse jogo, né? A gente começa, então, a ir para um lugar de menos pensamentos. Usar os pensamentos de uma forma mais produtiva e útil e deixar que esses pensamentos aleatórios que passam pela nossa cabeça não se apegar a eles, deixar passar e permanecer ir aumentando essa brecha de silêncio interior.
Isso, esse lugar. A gente não precisa estar pensando o tempo todo, né? Apesar de que isso socialmente ainda é meio esquisito, as pessoas às vezes estranham. Mas por a gente já estar no processo do despertar, a gente já é esquisito mesmo. Então, tá tudo. Aprendizados secundários. Quietude, então, desenvolver a capacidade de acessar uma quietude interior profunda, né? Aprender a criar um espaço interno onde a mente pode repousar e a consciência pode expandir, que a gente estava comentando. Compreender que o silêncio é uma serenidade interna, não necessariamente a ausência de ruído externo. Muito bem. Eu me lembro uma vez, eu vi um amigo falar da qualidade estática da consciência. A consciência é estática, ela não se move. Os pensamentos se movem, as emoções se movem, o corpo se move. A consciência é estática. Então, quando tu entra nesse lugar quando tu realiza, quando tu percebe, quando tu nota que a consciência não se move, ali está o silêncio. O silêncio por trás dos pensamentos, por trás das experiências, por trás de tudo que se move. E sabedoria. Desenvolver a capacidade de ouvir a voz interior que reside além dos pensamentos racionais. Então, eu até colocaria voz interior meio que entre aspas, que é a voz do silêncio. Né? A gente fala, tem um livro muito conhecido aí da teosofia, a voz do silêncio. Tá, mas peraí, é silêncio ou ela fala? Eu digo assim, a sensação, os insights que nos surgem, né? Eu digo, é como quando a mente mergulha no oceano da consciência, quando a mente se dissolve no oceano da consciência, que é nesses espaços, né, de presença para o momento presente, né? Aí a mente se dissolve nesse oceano de consciência. Aí silêncio, presença. Aí quando a mente retorna, que ela retorna encharcada dessa lucidez, dessa clareza. E é daí que brotam os insights. Essa clareza na mente depois dela ter mergulhado na consciência. Então, é aqui que a gente, entre aspas, ouve a voz da consciência, digamos assim, né? Então, a gente precisa sair da linearidade da mente. A linearidade é um pensamento que leva a outro, que leva a outro, que leva a outro. Essa sequência de pensamentos, né? Então, a gente quebra essa linearidade vindo para o momento presente, entrando nesse lugar de silêncio, presença, e daqui, quando a mente retorna, ela retorna com mais clareza. Precisa romper essa linearidade, né? Tu olhar lá na teoria U, do Otto Scharmer, ele explora bastante isso, né? É um U, tu precisa descer e encontrar o ponto de presenciamento lá no ponto do U para depois fazer algum movimento de transformação, mudança, né? Toda mudança requer uma quebra de linearidade. Então, aprender a perceber e compreender a verdade por trás dos eventos e circunstâncias. Então, essa sabedoria no sentido de o que é verdadeiro, né? O que é verdadeiro? O que é o fato? Não a minha opinião a respeito do fato. Não a minha interpretação, o meu julgamento a respeito da circunstância. Então, sabedoria está sempre ancorando no fato em si e não nas interpretações e julgamentos, né? Existe uma neutralidade nesse lugar de sabedoria, tem uma neutralidade. Não é nem direita nem esquerda, é neutro. E não é indiferente, o neutro está acima.
acima das polaridades. E aprender a decidir e agir de maneira harmoniosa e alinhada com a sua essência. Aí, então, encontre esse silêncio, né? E aí, a partir desse silêncio, tu age, né? Age alinhado com aquilo que tu vê como verdadeiro. Quanto mais a gente amadurece também nesse processo do despertar, mais eu digo assim, que a gente vai criando um compromisso com a verdade, com aquilo que é verdadeiro para a gente. A gente começa a se comprometer com... É tipo assim, se eu estou sentindo que não quero fazer isso, eu tenho que ser verdadeiro. Eu não consigo mais mentir para mim mesmo. Eu não consigo mais mentir para mim mesmo. E aí eu começo a ter mais claro onde que é os meus limites, colocar os meus limites, dizer os meus nãos necessários. É. Não, olha, isso eu não quero fazer, não. Só estou sendo honesto. Estou sendo verdadeiro. Isso eu não quero. Não quero porque eu não quero. Porque eu me conheço. Porque eu estou percebendo isso aqui agora em mim. Então, a gente vai conseguindo agir a partir desse lugar, em harmonia com o que é verdadeiro na gente, né? Com a nossa essência como consciência. Então, esse compromisso com a verdade vai se tornando cada vez mais profundo. Muito bem. Agora, olha aí, um resumão aqui, ó. Deixa eu, deixa eu mexer aqui para poder. Eu vou ter que vir aqui para o cantinho aqui, ó. Então, agora eu queria que tu desse uma olhada aí no quadro e tu definisse para ti mesmo qual desses aprendizados tu sente que é mais importante tu trabalhar nesse momento. Observação, desidentificação, presença ou silêncio. Se tu fosse escolher um desses aprendizados para focar os teus esforços dentro da tua jornada de despertar, nesse momento da tua jornada, qual aprendizado tu escolheria para colocar um pouco mais de energia no teu processo? Não precisa escrever, só ter em mente aí contigo, tá? Só ter em mente aí contigo. Beleza? Todo mundo já definiu? Muito bem. Então, a partilha aqui agora, chegamos na partilha. Deixa eu ver que oração que eu estou perdido. Nossa, 9h15. Nossa, demorou mais tempo que eu pensava. Então, a questão para orientar a nossa partilha, vamos fazer no grupo geral, direto, né? Como você irá fortalecer esse aprendizado nesse momento de sua jornada? Aqui eu quero que tu pense aí, dá um minutinho para tu pensar. Aqui eu queria que tu gerasse um comprometimento contigo mesmo. Um comprometimento contigo mesmo. Já te passo a palavra aí, José. Que tu pense assim, o que eu posso fazer dentro das minhas dinâmicas, considerando a minha rotina, considerando o momento da minha jornada, né, de despertar, o que eu posso fazer para fortalecer esse aprendizado que eu decidi, né, que é o mais importante de eu trabalhar nesse momento. Então, pensa alguma ação, alguma mudança de hábito, alguma iniciativa, algum, alguma atitude, que, é algo que seja simples. Um minutinho para
Dá uma pensada aí. Gisele, tu queria perguntar uma coisa, né? Diga aí. Tira do mute aí e manda ver. Então, eu estava aqui ouvindo tu falar e observando bem de pertinho aí, e eu fiquei com uma dúvida. Tá me ouvindo? Tô, tô. Uhum. Tá. É, ah, meu Deus. Quando tem muita coisa na cabeça para falar, fica difícil. É, eu tendo a pensar que a presença ela ajuda nos outros processos, no sentido de quando eu estou presente, eu já não estou mais identificada, então ela ajuda com a desidentificação naturalmente, né? Então eu estou na presença, eu já não estou identificada com aquilo. Então, eu acho que da presença para o silêncio seria algo que eu escolheria, né? Mas eu fico naquela dúvida, porque é tanta coisa que a gente precisa fazer que uma só é difícil de escolher. Mas a minha questão é essa mesmo, se eu estou no raciocínio certo, assim, de que eu estando presente eu já estou desidentificada. É isso que eu queria saber se eu estou pensando corretamente, Aham. só essa dúvida. Não, é perfeito a tua percepção, porque todas estão encadeadas. Todos os aprendizados estão encadeados. Sim. Um afeta os outros e os outros afetam um. É um sistema, porque todos vêm desse lugar de consciência. Entende? Consciência é o denominador comum. É essa a dimensão, digamos assim. A dimensão consciência é a base. Só que eles se apresentam para nós, essas nuances diferentes, é como tipo arquétipos, entende? São nuances diferentes dessa energia da fonte, entende? Uhum. Então, quando eu estou presente, né, eu estou identificado e eu estou nesse lugar de observação. E existe um silêncio, tudo ao mesmo tempo, entende? Isso. Então, elas estão conectadas. Só que, claro, a Uhum. gente tem nuances, essas leves nuances diferentes. Porque quando Uhum. eu tomo, quando fica mais claro para mim, né, quando eu trago Uhum. clareza para essas diferentes nuances, eu tenho mais capacidade de ter uma ação específica em direção àquilo, né? Então, falando, né, de presença, por exemplo, presença, ok, na presença o que que é a presença? Quando eu estou preso no tempo, eu não estou presente. Então, a presença vai tocar nessa dimensão da atemporalidade da consciência. A observação, por exemplo, a observação vai tocar nessa questão da impessoalidade da consciência. São aspectos diferentes, mas estão conectados, né? Então, ao mesmo tempo, a atemporalidade e impessoalidade são aspectos diferentes, mas a mesma coisa. Estão conectados no aqui e agora, né? Então, a consciência é impessoal por natureza e ela é a própria eternidade, o momento presente, a eternidade do momento presente. Muito bem. Então, eu gostaria de ouvir aí um pouquinho vocês. Temos uns minutinhos ainda aqui no nosso papo e saber se vocês pensaram aí alguma ação, alguma atitude, como quiserem compartilhar aí com o grupo, trocar alguma ideia, dúvida, questão. Espaço aberto aí para interação, gente. Queria fazer uma pergunta, Otávia. Na hora que você falou sobre o desapego, eu fiquei meio lá ainda, fiquei fixada lá com uma coisa, que é assim, como que a gente consegue diferenciar o que é o desapego? E aí eu tô falando de relações, tá bom? Porque hoje eu me vejo assim, eu me vejo não dependendo de ninguém. Só que isso dá um pouco de medo, porque você fala, gente, será que eu
será que tá certo? Porque nós somos seres relacionais, então assim, eu tenho minhas amizades, mas tá tudo bem se eu ficar muitos dias sem falar com as pessoas. E aí eu fico com, assim, quando você falou do desapego, me veio isso assim, como que as relações elas são estabelecidas assim? E aí eu falo de um, aí eu também falo de uma relação de parceria, assim, né? Se a gente não depende um do outro, o que liga um ao outro, sabe assim? Eu sei que ficou bem. Eu nem sabia que ia sair isso aqui que eu falei para você, né? Porque ficou claro que eu tô relacionando a dependência à relação. Mas eu acho que é isso mesmo, veio isso assim agora. Só queria te ouvir assim nesse lugar, um pouco Aham, mais. Né? uhum, uhum. É, é delicado. Eu acho que é um ponto bem delicado, especialmente quando a gente fala de relações, né? Uhum, Eu lembro que ah, no início da minha relação com a Simona, hoje nós estamos 5 anos juntos aqui, né? E eu já estava vivendo esse processo, né, no início. E, e eu trazia esse ponto, eu estava vivendo esse lugar, né, mais desapegado. E isso para ela foi muito difícil, né? uhum, Muito difícil, uhum, porque quando um está desapegado e não é desamor, uhum, não é uhum, desamor, que é facilmente confundido, né? É aquela sensação de tá tudo bem se eu estiver com a pessoa, tá tudo bem também se eu não estiver com a pessoa, porque eu, como consciência, sou completo em mim mesmo. Eu, como Otávio, eu sou carente por natureza, entende? Como ai, meu Otávio, Deus. aí a gente está falando das diferenças do nosso senso de eu, Uhum, né? uhum, É, uhum, o senso de eu. Eu, como Otávio, eu tenho mil imperfeições, tenho uhum, personalidade, né, diferente de todas as pessoas, enfim. Então, sempre no Otávio, o Otávio carrega em si a sensação de que falta alguma coisa ainda na uhum, vida do uhum, Otávio, porque sempre dá para melhorar, sempre dá para ser melhor na vida, ter mais conforto, ter mais dinheiro, ter mais coisas boas, enfim, sempre dá para crescer e melhorar. Tá tudo certo com esse jogo de melhoramento. Então, quando eu estou olhando o mundo a partir da perspectiva do Otávio, eu entro nesse lugar de o que eu preciso fazer para melhorar. Quando eu me reconheço como consciência, que é apenas uma outra dimensão mais profunda e mais complexa da minha experiência de ser humano, é essa dimensão que a gente, no processo do despertar, a gente começa a reconhecer, entende? Então, a gente está reconhecendo uma outra dimensão que passou muitos anos desapercebida na nossa experiência. Então, a gente começa a incluir essa dimensão dentro da nossa experiência de ser humano. Então, passa a ter o Otávio aqui e mais o eu consciência. Esse eu consciência completo em si mesmo, ele não precisa de nada. Ele já é paz, amor, felicidade, liberdade aqui e agora, sem que dependa de absolutamente nada nem ninguém nesse mundo. Pode parecer meio doida essa afirmação, mas quando tu realiza a dimensão consciência, é isso que tu vê. É isso que todo mundo vê. Como consciência não falta nada, porque o aqui e agora é completo em si mesmo. Quando eu fundo a minha atenção no aqui e agora, eu naturalmente já estou desapegado de tudo no mundo. Entende? Mas não é a Thaís que vê isso, é a consciência que vê isso. uhum, uhum, Entende? Se tu tá olhando o mundo a partir da perspectiva da dimensão do tempo do ego, vai dizer, não faz sentido isso, como assim? Eu sou completo se me falta tanta coisa para melhorar. Entende? Então, de onde que tu tá olhando? A partir de qual senso de eu? O eu Thaís ou o eu consciência? Entende? Então, quando tu tá nesse lugar de, mas espera aí, tu disse assim, não, tá tudo bem que eu fique tempo sem falar com as pessoas, eu tô bem aqui comigo. Tá, não.
Não existe essa necessidade. Se surgir essa vontade, eu vou lá e vou entrar em contato com a pessoa e tá tudo certo. Vou falar com um amigo meu, eu dei vontade de fazer, eu fui lá e fiz. Mas se não der vontade de fazer, tá tudo bem também. Eu não preciso, eu como consciência, não preciso do outro, de nada. Mas é isso, a gente tem que unir essas dimensões, a gente tem que integrar essas dimensões. Então não preciso de nada você um mendigo morar embaixo da ponte. Não, porque a dimensão do eu Thaís ainda está aí, não está? Então, essas dimensões precisam ser integradas. Posso falar uma coisa? Claro, por favor. Então, adorei escutar a Thaís, porque eu não me achei mais uma estranha no ninho, porque eu penso exatamente assim, eu sinto exatamente isso. Eu tenho horas que eu tô doida para ficar sozinha, que não quero ficar perto de ninguém, que me incomoda. Passa até, assim, aí é o meu crítico falando, né? Falei, cara, você tá sem paciência com as pessoas, entendeu? Porque eu tô meio assim mesmo, sem paciência. Quando as pessoas começam a falar coisas que não tem nada a ver comigo, eu falei, meu Deus do céu, que falta de paciência. E aí eu tenho me forçado a estar presente em alguns lugares, porque eu falei, você não pode ficar tão estranha assim, peraí, né? Mas eu sinto exatamente aí o que a Thaís falou. Assim, eu não preciso das pessoas para ficar bem. Eu fico bem sozinha. Eu não preciso de um parceiro comigo. Eu tenho tido muita dificuldade com isso, porque as pessoas querem grudar e eu não quero. E aí eu fico me achando muito estranha, porque todo mundo quer arrumar namorado e eu não quero, eu quero ficar sozinha. E quando eu falo isso para as pessoas, causa muita estranheza, lá sei eu por quê, entendeu? Mas de verdade é como eu me sinto bem. Eu tô afim de ficar com a pessoa só na hora que eu tiver afim. Se ela não puder ficar comigo na hora que eu tiver afim, eu também vou super entender. Não é uma coisa de eu querer ficar com ela na hora que eu quero. Não. Tomara que cale a hora que eu quero com a hora que ela quer. Se não calhar, tudo bem, eu super entendo. Esse é o lugar do desapego. É. E aí, de verdade, eu me sinto meio estranha, tá? Isso que eu ia Não- falar, desapego aí total, não precisa aprofundar aí, né? Para outro, É, é outro mas, tópico, Mônica, eu me sinto super estranha, tá? imagino. Sim, Muito pressão estranha. social, pressão social. Fala, Gisele. O que eu decidi pensando aí, para mim é o silêncio, Ah, nessa dimensão do silêncio, e eu vou tentar manter uma constância nas minhas aulas de yoga, que eu estou muito show, relapsa. show, legal, legal, Maria. Gostei de ver, hein? Resoluto. É, Show. Eu posso falar rapidinho? É Claro, que claro. eu queria trazer para a Maria e para a Thaís que a gente, e para todo mundo ali que está ouvindo, que a gente, eu acho, né? Eu só acho, que nesse caminho de buscar e de a gente estar buscando esse lugar dentro da gente, que é essa quinta dimensão está dentro da gente, né? Eu acho que a gente também está na busca da não dualidade, que é onde não tem certo e errado, onde não tem isso e aquilo, onde tudo apenas é o que é. E quando a gente olha desse lugar, a gente já não, quando a gente consegue ir para esse lugar, porque é muito difícil, a gente está num mundo que julga e a gente tem essa tendência, mas quando a gente consegue ir para esse lugar e a gente se observa diferente, a gente já não acha mais estranho. Então, assim, observando a fala de vocês, eu imagino que seja algo muito natural que esteja acontecendo com vocês, mas o estranhamento vem de fora, né? Não de dentro, Uhum. né? A gente busca pela não dualidade, que é não ter esse certo e errado, Uhum. esse julgamento, né? Bom, era isso que eu queria falar. Aham. É isso aí, Gisele. Muito bem,
Faz Faz total sentido. sentido. E esse também é um ponto da existência desse grupo aqui, né? Que é a ideia de que muitas vezes que a gente está nesse processo, a gente se sente muito sozinho, porque a gente olha a nossa volta e não tem muito com quem conversar sobre esses assuntos, né? A gente se sente meio estranho nesse mundo, assim, né? A gente fala, a gente tenta explicar esse processo para as pessoas que estão mergulhadas, né, na Matrix, na 3D, e as pessoas acham que a gente está doido, acham que a gente está maluco, acham que a gente está viajando na maionese, né? Então, precisa viver o processo para poder compreender, né? Então, é difícil muitas vezes, né? A gente se sente meio deslocado socialmente. E se tu não tem um apoio, se tu não tem com quem conversar, tu vai acabar no psiquiatra, tomando remédio, né? É complicado. Fala, Cris. Legal. Primeiro queria agradecer, né, por esse encontro hoje, pelas partilhas, e o Érico que indicou, né. Ah, sim, show. E nesse último ano eu estou passando por três lutos, assim, importantes. E aí, tudo que eu já estava, assim, resolvido, foi por chão, assim. Aí, quando tu te pediu para escolher uma das dimensões, eu disse, nossa, parece que tudo que estava já, lindinho, assim, né? Mas eu percebo que dentre tudo isso que aconteceu, assim, porque abala todas essas estruturas mais profundas, né? Mas o silêncio que foi, assim, meu ponto, né? Porque como foi um processo de muito profundo, né, nesse último ano, foi tão difícil o processo que muitas coisas eu não consegui sustentar. Então, eu tive que sair de grupos, eu tive que sair de tudo. Eu só fiquei com o que era, assim, extremamente... que me ajudou a sair daquela confusão de tanta coisa para ficar com realmente o que o meu coração precisava, né? Então, e aí, dentro de tudo isso, o silêncio, né? Porque eu sempre queria falar muito e queria, não, porque olha isso aqui, porque aquilo ali, daí eu digo, fica quieta, fica quieta. É contigo? Não é contigo, fica quieta, pelo amor de Deus. E aí eu tenho já exercitado um pouco isso, né? Teve uma situação que aconteceu no Ano Novo, eu estava num retiro e aconteceu uma certa confusão entre algumas pessoas e eu não estava envolvida naquela confusão, né? Eu estava ali escolhendo um floralzinho e de repente começou. Eu só disse, ai, gente, acho que é importante vocês conversarem para vocês conseguirem se harmonizar. Mas eu não entrei, né, naquela confusão que não era minha, né? Então, eu fiquei feliz que eu consegui respirar e conseguir manter, né? Uhum. Então, acho que a gente ir percebendo esses essas joias pequenininhas que a gente vai diariamente conseguindo, né? Captar, né? Porque parece, né? Num princípio, assim, quando eu passei pelos momentos mais difíceis, eu pensei, nossa, voltei do zero. E aí, quando Uhum. tu para um pouquinho mais, tu vê, nossa, não, tem muita caminhada, olha que conseguiu te manter na presença, conseguiu ver que aquela situação não estava na tua responsabilidade de Uhum. resolver, né? Até Sim. podia, né, dizer, olha, conversem, né? Vejam se é isso mesmo, esse caminho, mas não diretamente me envolver, né? Então, eu fiquei Uhum. feliz, porque eu pegava coisa de todo mundo para resolver, eu digo, não faz mais, Ah, para com ah, isso. sim, Então, eu sim. tenho sentido um pouco de tranquilidade de começar a exercitar esse, não sei se é bem um silêncio, né, mas é uma firmeza desse centro, desse eu, né? Qual a responsabilidade, né? Onde que eu vou navegando, né, com essa presença e com essa Ah, energia? Então tem sido e foi bem bacana isso, perceber essas dimensões da forma que tu trouxe assim para a gente se sentir, né, show, pertencente, né? Obrigada. show, show, que legal, Cris. Tem uma frase dura que diz assim:
Fale do que vem de dentro. Do contrário, não fale. Eita! É tipo assim, a gente vai aprendendo, né? A gente vai aprendendo que muitas vezes o silêncio é a melhor resposta em várias circunstâncias, várias circunstâncias. Manter um silêncio ou uma ponderação, né? Ou uma pausa antes de falar, né? Sentir o que é verdadeiro antes de falar, né? Ampliar esse gap entre o impulso de falar e a fala em si, né? Esse tempo também aconteceu alguma coisa nas festas aí de final de ano. Daí minha companheira falou alguma coisa, pá, daí aquilo já deu uma muvuca, assim, né? Daí depois ela disse, perdi a oportunidade de ficar quieto. Todo mundo fala isso, né? Perdi a oportunidade de ficar quieto. Às vezes é isso, né? Porque tudo que a gente fala, a gente se compromete. Tudo que a gente fala, a gente se compromete com aquilo que é dito. E aqui a gente está gerando karma. Entende? Então, muito cuidado com o que é dito, né? Especialmente o que é dito. Claro, também o que é pensado, mas o que é dito, porque é isso, saiu, já chegou, né? Já impactou alguém, né? A tua fala. Show. Mais alguém quer compartilhar aí, gente? Eu só vou falar rapidinho, porque que é tanta coisa assim, né? Sempre move muita coisa, né? Assim, tem mil coisas, Hum, mas eu acho assim que como você falou assim, a observação e silêncio para mim é colado, né? É colado, é a mesma coisa, né? E assim, para estar em presença, eu tenho que estar cada vez mais em silêncio. E para isso eu preciso estar em observação para ter menos apego. Então, que eu vejo que é uma coisa que mexe muito comigo, a questão do apego, principalmente a pessoas, assim. Não que eu não possa estar sozinha, mas que as pessoas se vão das mudanças, como você está ah, falando, né? Então, eu acho que eu tenho que me fixar muito mais na presença, como você falou, no processo, não no resultado, e estar vivendo aquilo naquele momento, né? Eu acho que é, minha questão é a presença aí. Mas para eu ver que eu não estou em presença, eu tenho que estar observando e tenho que estar em silêncio. ah, Então é tudo muito conectado, né? Então, eu acho sim. que eu preciso, assim, tudo. E Sim, nada, e nada, porque o e silêncio nada mesmo. é observação também, né? E a consciência é nada. Enfim, Aham. é isso, só isso. Show, show, show. É isso aí mesmo, é isso aí mesmo. Um ajuda o outro ajuda um. Mas não vou ficar na minha cabeça papapá, não. Vou ficar em silêncio total. É isso, mas Não, mas é uma coisa que você sempre foca num falou, né? para ter um norte, entende assim? Pois é, mas eu lembro que uma vez você falou isso, me ajudou muito. Você falou, Mônica, não precisa ficar um tempo em silêncio, não. Você vai trabalhando cada dia um pouquinho. Um dia você fica 10 segundos. Né? Lembra que você foi falando, você falava Uhum. muito isso. E eu realmente fui exercitando isso e me ajudou muito. Só que é como você falou, às vezes te leva, né? E esse momento desse grupo é bom que você para mesmo para observar, né? E ver, né? Como é que está essa integração, né? Uhum, uhum. Enfim, é isso. Isso, essa integração, né? Depois de encontrar, de descobrir, né, a consciência, vem o estágio da integração, que é, ou Exato. seja, começar a viver isso cotidianamente, né? Só que às vezes você se perde, por isso que assim, se perde assim, né? Você não observa, não faz silêncio, enfim, Hum, não está em presença. Então, acho que esse grupo é muito legal por isso, eu acho. É isso. show. E às vezes eu me sinto assim também estranha, também, por exemplo, assim, pô, tudo bem, aconteceu uma coisa de ficar batalhando nas notícias ruins o tempo todo, sabe? Às vezes, aí alguém falou outro dia, você não se importa? Não, eu me importo muito, internamente eu me importo muito, mas eu não quero, eu não, eu posso ficar um minuto ali, mas como você falou, eu posso ficar
10 horas naquela sofrência, né? Aham, Então, uhum, às vezes, assim, passa um pouco a sensação, você não se importa? Não, eu me uhum. importo muito, né? Mas é isso, Otávio. Te Show. amo. Eu escolho não sofrer. Já tem muito sofrimento no mundo, né? Muito bem. Já passamos aqui do nosso horário, gente boa. Então, acho que vamos aí encerrando o nosso papo de hoje. Eu espero que tenha trazido aí algumas reflexões, possa ter sido interessante aí para a jornada de vocês. E depois vou disponibilizar aí o encontro lá no grupo, o PDF também da apresentação, se quiser dar uma revisada, uma reolhada, vou colocar lá o PDF também. Qualquer dúvida, manda no privado, no WhatsApp, estamos aí, gente boa. Obrigado aí, uma boa noite, um bom descanso Obrigada, para todo gente. mundo Tchau, tchau. e até o próximo. Valeu! Tchau, tchau.